Você é aquela pessoa que vive usando aquela gotinha descongestionante no nariz, que o pessoal às vezes acaba apelidando de sorinho, mas que na verdade não é soro fisiológico, é na verdade uma medicação que, se eu não usar, eu vivo entupido, eu não consigo dormir porque me sufoca, não entra o ar, e se eu tento parar, eu não consigo ficar sem porque eu fico muito sufocado ou com o nariz extremamente congestionado? Esse vídeo é para você hoje. Olá, eu sou o Jefferson Takehara, sou médico otorrinolaringologista e hoje eu vou falar sobre os famosos descongestionantes nasais ou os sorinhos que muita gente fala que vicia para tentar desentupir e que às vezes quando eu fico sem, eu fico até mais entupido ou com a situação que eu tivesse no mesmo lugar. Hoje nós vamos falar sobre esse tipo de medicamento que funciona muito bem no curto prazo, mas não resolve causas de alguns problemas que podem afetar o seu nariz. Ah, e não esqueça de dar o seu like e nos seguir no canal e se tiver alguma dúvida, deixe sua sugestão aqui nos comentários. E se você quer saber um pouco mais como funciona o nosso nariz, sobre o desvio de septo e rinites, não deixe de assistir os outros vídeos que nós temos à disposição também. Mas afinal, o que é realmente esse descongestionante que vende-se sem receita na farmácia e que nós médicos e todo mundo já sabe que a gente vai pegar no pé quando a pessoa usa? Na verdade, é um medicamento. Ele é composto por três grandes substâncias, a oximetazolina, a fenilefrina e a nafazolina. Eles têm efeito quase que imediato, ou de poucos minutos, e já causam uma vasoconstrição, ou seja, os vasos da região do nariz eles vão se fechar, permitindo maior passagem do ar, e com isso uma sensação temporária de melhora da passagem de ar. A única coisa que ele pode misturar com efeitos de outros medicamentos, se a pessoa já toma, por exemplo, determinadas situações de saúde, como a hipertensão, e também o efeito, assim como começa rápido, ele passa rápido. E aí vem aquela sensação que já fiquei entupido, e aí o pessoal chama de vício, que começa a querer usar com muito mais frequência, em poucas horas, repetidamente, para tentar manter o nariz desentupido. Só que ele não vai fazer o trabalho de longo prazo. Então, da mesma forma que ele começa rápido, ele vai passar rápido e não vai resolver aquilo que fez seu nariz entupir. E aí acaba sendo insuficiente a resposta desses medicamentos. Os vasoconstritores, que é a categoria desse tipo de remédio, eles foram inventados no século XX para tentar tirar sintomas. E realmente, pela eficácia rápida, elas foram liberadas para tirar sintomas. Então, se eu estou com uma gripe, um resfriado, não tenho outros problemas respiratórios de longa data, ele vai fazer um alívio naquele momento, enquanto eu me recupero de, por exemplo, uma gripe, um resfriado. Mas se eu tenho uma alergia, algum problema na passagem, no formato da parte nasal, eu posso, na verdade, só empurrar para frente o problema e não resolver a causa. Então vai fazer um efeito momentâneo e aí eu começo a querer manter aquele resultado. Ele não vai dar nenhum barato, nenhuma alucinação neurológica, porém, ele pode, na verdade, ser insuficiente e precisar usar com uma certa frequência, entrando até em níveis tóxicos, principalmente se eu começo a usar com uma frequência muito maior que 3 vezes ao dia. E essa sensação de quando passa o efeito, o nariz está entupindo novamente em pouco tempo, nós chamamos de efeito rebote, ou seja, apesar dele melhorar, a volta do mesmo jeito. O efeito, quando ele passa, ele volta com o mesmo entupimento e a sensação que o remédio não resolveu. Só que como deu um alívio momentâneo, a pessoa começa a querer usar repetidamente. E além de ser um efeito temporário, por não resolver as causas, o catarro pode ficar retido e facilitando as sinusites e as infecções. Além disso, por ser um vasoconstritor, ele pode agir em outras regiões, principalmente como se fosse um gatilho de enxaqueca para as pessoas predispostas. E também, por ter uma absorção sistêmica, ele vai agir em outras partes do corpo. As nafazolinas, a oximetazolina e a fenilefrina podem ter um efeito no ritmo cardíaco, fazendo acelerar a frequência cardíaca ou aumentar a pressão arterial. E em homens ele pode até aumentar o volume prostático e até influenciar nas questões do funcionamento de próstata. Por isso que a partir dos 40 anos, quando as pessoas têm problemas de próstata, homens com problemas de próstata, é proibido esse tipo de remédio por afetar o funcionamento da próstata. Então, dessa forma, ele acaba agindo de uma forma contrária com alguns medicamentos, como os remédios de controle de ritmo cardíaco, os remédios para arritmia e também para os remédios de hipertensão. Pelo contrário, eles podem causar um efeito de aumento da pressão e até cortar efeito de determinados remédios usados para o controle da pressão arterial. E da parte nasal, que nós otorrinos mexemos, esse efeito de entupir de novo ao passar efeito nós chamamos de rinite medicamentosa, ou seja, uma rinite que foi atrapalhada ou foi induzida
pelo efeito do remédio, ou seja, um remédio que não resolveu e só empurrou seu problema para a frente, não resolvendo a real causa do entupimento e da obstrução nasal. E além disso, algumas dessas substâncias podem ser utilizadas para, misturadas junto com algumas drogas, aumentar o seu efeito. E muitas vezes ele é associado com o êxtase e com o rebite. E por isso que tem que tomar muito cuidado quando começa a ficar com uma dose excessiva. E além disso, alguns países proíbem a entrada dessa substância em seus países. Então, se você levar algum remédio que contém essa substância em determinados países, por exemplo, nos países arábicos, na Holanda e até em alguns países como o Canadá e a Alemanha, o seu uso não é autorizado e ele é retido no aeroporto. A depender da quantidade, pode-se ter outros problemas administrativos em relação ao porte desse tipo de substância. E além disso, essas substâncias também são consideradas doping. Então, atletas que vão participar de competições que existem as testagens têm que tomar cuidado, pois o uso dessas substâncias elas são detectadas e passíveis de punição, pois eles podem estimular tanto a frequência cardíaca e até mexer um pouco na performance. Tá certo que em doses altas eles podem mais prejudicar e até levar a problemas mais sérios cardíacos durante uma prova e não necessariamente melhorar a performance em si. Mas de qualquer forma, por ser considerado um estimulante, ele é proibido em atletas profissionais. Mas e aí, afinal, o que a gente faz para conseguir parar? Porque por ter um efeito rápido, as pessoas começam a se acostumar com esse resultado e a maior dificuldade é na hora da retirada. Pois como temos um rebote, o nariz entope demais, a sensação de sufocamento é muito intensa, principalmente no período que eu estou deitado, onde está uma melhor distribuição dos líquidos do corpo, fazendo maior obstrução. E aí, quem está tentando parar é o ponto-chave, que vai atrapalhar mais ou fazer o paciente desistir. Quando eles passam com a gente, nós precisamos, primeiro, fazer essa substituição de um remédio de curto prazo, que são os descongestionantes, por um remédio de longo prazo. O grande problema é que esses remédios de ação longa e mais seguras, eles têm um início muito lento. Alguns deles, para chegar no pico, pode levar pelo menos 1 a 2 semanas para começar a ter um efeito melhor da respiração. Só que, às vezes, 1 ou 2 semanas é muito difícil para um paciente que está tentando se livrar dessas gotinhas conseguir dormir tranquilo. E por isso que muitas vezes damos medicações de suporte para não ter esse entupimento, mas sem afetar outros órgãos e sem causar essa dependência do resultado, para pelo menos durante a noite ser mais suportável e durante o dia também não recorrer a tanta medicação. Eu falo para meus pacientes que eu primeiro preciso esquecer e não sentir falta do remédio. E também nesse período a gente começa uma investigação, pois muitas vezes a pessoa tem algum problema, seja na estrutura nasal ou também alergias que não estão bem resolvidas e que acabam levando à necessidade de precisar de alguma coisa para desentupir. Resolvendo esse mecanismo que pode ser a origem do entupimento nasal, com certeza o paciente consegue parar de usar as gotinhas e ter uma eficácia melhor nos tratamentos, inclusive com pausas e mantendo sem o remédio com o nariz bom. E é isso que a gente quer chegar. Então, se você está nessa fase de nariz entupido, de não conseguir resolver sem ser esse alívio imediato, mas de curta duração dos vasoconstritores ou das gotinhas, procure um médico otorrinolaringologista, marque uma consulta e nós ajudaremos não somente a parar de usar, mas também ter um melhor desempenho da sua respiração. E se você gostou desse vídeo, curta o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e não perca o nosso próximo vídeo. Até mais!